Uma bomba atômica atingindo o Ceará? Pode parecer puro sensacionalismo pensar nessa hipótese. Porém, a fartura de provas, fatos, depoimentos e outros tantos indícios que apontam para a ocorrência de tal fato. E o pior, contando com a anuência do governo brasileiro. Inclusive, esse caso sinistro é citado em livros históricos, artigos científicos de conceituadas universidades e também foi tema de uma investigação por parte da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no ano de 2003. Eu vi aquele negócio, um globo, assim com o tamanho de umas 10 luas, uns 10 sol, né, mais ou menos. Baseados nos depoimentos de pessoas que presenciaram tal fenômeno, bem como no artigo da Universidade Federal Fluminense, escrito pelo Dr. Tácito Tadeu Leite Rolim, vamos, a seguir, contar em detalhes os fatos por trás de tal acontecimento histórico. Em junho de 1958, a população da cidade de Quixadá e do distrito de Madalena, ambas no estado do Ceará, se surpreenderam com um episódio marcante e inesquecível para quem o presenciou. Ao meio-dia, a região foi abalada com um estampido violento que em nada pode se equivaler e que foi ouvido num raio de 60 quilômetros. Testemunhas afirmam que o forte estrondo era composto por 3 grandes explosões e causou verdadeiro pânico entre a população. Segundo testemunhas, após a explosão, se seguiu uma imensa coluna de espessa fumaça, dando a impressão de que se tratava de uma ocorrência verificada no próprio espaço. O deputado Sebastião Brasilino de Freitas estava em Quixadá no dia da explosão e testemunhou o fato sinistro. Segundo o deputado, após o estrondo, observou-se que uma fumaça esbranquiçada tomava corpo sobre os céus da região a uma altitude aproximada de 15 mil metros. O fato foi tão relevante que praticamente toda a imprensa nacional relatou o caso. Inicialmente, alguns jornais especularam sobre a possibilidade do fenômeno ter sido causado pelo acionamento de grandes volumes de dinamite. Porém, a hipótese foi logo descartada, pois a explosão se deu ainda no céu, não chegando a atingir o solo. A falta de explicações convincentes acerca do ocorrido, bem como outros fortes indícios, logo despertou a atenção dos especialistas, levando-os a desconfiarem que os Estados Unidos estariam por trás daquela horrenda explosão. Mas o que levou a pensar assim? Há cerca de um ano antes desse episódio, o governo brasileiro havia assinado um acordo com os Estados Unidos para a instalação de uma base de rastreio de foguetes teleguiados na ilha de Fernando de Noronha. A partir de então, a imprensa passou a noticiar como justificativa para aquela explosão a possível queda de um foguete teleguiado americano. O jornal O Democrata sugeriu que os foguetes lançados na direção do Atlântico Sul poderiam explodir em qualquer parte do território nacional, especialmente na região Nordeste, semeando a morte e a destruição sobre cidades e vilarejos indefesos. Para aumentar ainda mais as desconfianças contra os americanos, 2 anos antes daquela explosão, um foguete norte-americano do tipo Snark, lançado do Cabo Canaveral, caiu na Amazônia brasileira. O deputado Sebastião Brasilino, que testemunhou o fenômeno, foi um dos que defendeu que possivelmente tenha ocorrido em Quixadá a explosão de um foguete teleguiado americano descontrolado. Tudo, porém, não passava de especulações ou suposições. Na prática, não haviam provas concretas para que fosse feita uma acusação formal contra o governo americano. A explosão ocorrida no Ceará continuou a ser destaque durante um bom tempo, gerando fortes cobranças ao governo para que o tema fosse esclarecido de uma vez por todas. Porém, como aparentemente até então não haviam sido identificadas vítimas e nem prejuízos materiais, o tema foi amornando
e aos poucos foi ficando cada vez menos lembrado. Ocorre, porém, que uma descoberta mudaria os rumos da investigação e colocaria fogo novamente sobre a questão. Um ano depois da explosão no Ceará, o jornal The New York Times revelou informações sobre uma operação secreta americana, a Operação Argus, que, segundo a matéria, tratava-se do maior experimento científico já conduzido na história. A operação estudava os efeitos das explosões nucleares, criação de auroras boreais e austrais e um cinturão de radiação. De acordo com as informações publicadas, tal operação foi conduzida secretamente pela Marinha norte-americana sob o comando do contra-almirante Mustin entre os meses de agosto e setembro de 1958 e consistiu no lançamento de 3 foguetes armados com ogivas nucleares. Os projéteis foram lançados a partir do navio USS Norton Sound, que havia estacionado na região do Atlântico Sul e deveriam explodir a uma altitude de aproximadamente 480 quilômetros. Pela primeira vez na história, armas nucleares tinham sido disparadas de um navio em alto mar e explodidas a uma altitude tão elevada. O objetivo dos testes era o de criar cinturões de radiação artificiais a fim de estudar as implicações militares dos cinturões nucleares sobre as telecomunicações, radares, mísseis e ogivas nucleares. A operação deveria ser secreta, pois os Estados Unidos estavam em negociação avançada com a União Soviética para pôr em prática a moratória sobre testes nucleares entre as duas superpotências. Além disso, os americanos temiam que os russos pudessem monitorar a realização dos testes e conseguir extrair dali algum proveito científico. Ao final da Operação Argus, o navio USS Sound aporta no Rio de Janeiro e os seus 4.000 tripulantes desembarcam na cidade maravilhosa como prêmio pelo sucesso da empreitada nuclear. Na ocasião, o contra-almirante Mustin foi entrevistado por uma famosa revista brasileira e o repórter o questionou sobre a existência de armas atômicas no referido navio. Como resposta, Mustin disse que se reservaria ao direito de não responder à pergunta. Após a divulgação dos detalhes da Operação Argus, que se deu no mês seguinte ao da explosão ocorrida no Ceará, especialistas brasileiros e inclusive americanos ligaram rapidamente os pontos entre as 3 explosões ocorridas no Ceará e a operação secreta americana. Logo, a imprensa se encarregou de levar os fatos ao conhecimento público. O jornal Tribuna traz uma matéria de capa com o título: "Essa não, tio Sam. 3 bombas atômicas explodiram nos céus do Nordeste brasileiro." O próprio jornal americano The New York Times divulgou uma matéria com o título: "Operação Argus atingiu o Brasil." Agora eram muitas as provas que ligavam a operação secreta americana às explosões avistadas no Ceará. Dentre elas, vale citar: foram 3 bombas nucleares explodidas pelos americanos, bem como foram 3 as explosões sentidas no Ceará. As bombas foram explodidas no alto e não no chão, fato idêntico ao testemunho de quem avistou o fenômeno no sertão cearense. A data de início da operação secreta é próxima à data da explosão do Ceará. Após o fim da operação, o navio que conduzia os experimentos aportou justamente no Brasil. Perguntado se a embarcação conduzia armas nucleares, o comandante da operação não quis responder. A partir daquelas robustas provas, a imprensa, bem como os políticos, passaram a pressionar o presidente na época Juscelino Kubitschek, a quem acusavam de ter sido complacente com os americanos para que interrompesse imediatamente qualquer tipo de teste clandestino. O deputado José Pontes Neto solicitou que a Assembleia enviasse telegrama ao presidente da República afirmando que a continuidade de experimentos dessa natureza acarretaria consequências mortíferas para a população nordestina. O deputado Josué de Castro afirmou em requerimento enviado à presidência
que o Brasil não poderia submeter-se ao papel de cobaia das mais graves experiências. A Assembleia Legislativa de São Paulo encaminhou moção protestando contra a explosão de bombas atômicas nos céus do Nordeste brasileiro. Assim como os políticos, cientistas consagrados repudiaram os testes clandestinos no Nordeste. O professor Leite Lopes afirmou que o que os americanos fizeram no Brasil é comparável a disseminar arsênico nas adutoras de água e depois recolher as vítimas para ver o efeito do veneno. O famoso cientista César Lattes afirmou que o Brasil deveria protestar e não permitir que os Estados Unidos lancem seus dejetos radioativos onde considerarem mais conveniente. Apesar de todas as manifestações, o governo brasileiro não se manifestou oficialmente sobre o fato. E aos poucos, o tema foi sendo esquecido até se apagar de vez da memória. Porém, no ano de 2003, o assunto voltou a ser discutido, pois o padre norte-americano Richard Cornwall, pároco da diocese cearense de Madalena, cidade vizinha a Quixadá, onde se avistou a grande explosão, fez uma denúncia à Comissão de Direitos Humanos da OAB, afirmando que, devido às explosões das 3 bombas nucleares nos céus de Madalena, ocorrido em 1958, a população da referida cidade vem sofrendo constantemente com o elevado número de casos e mortes por câncer. Segundo o padre, até nas pedras das ruas de Madalena é possível se identificar a forte presença de urânio. A comissão da OAB entrevistou várias vítimas e parentes de falecidos e emitiu um relatório final sobre o tema. Porém, nenhuma ação concreta sobre o caso se obteve por parte das autoridades brasileiras. O assunto, apesar de ter sido esquecido pela maior parte dos brasileiros, é tema de várias dissertações de universidades conceituadas, bem como de importantes livros históricos. O mais famoso deles é o escrito por Leôncio Basbaum, com o título Caminhos Brasileiros do Desenvolvimento. Apesar de todas as provas existentes, parece haver ainda nos dias atuais total desinteresse por parte das autoridades brasileiras em esclarecer de vez tal acontecimento. Algumas vítimas atribuem tal desinteresse ao receio de possíveis punições em organismos internacionais de direitos humanos, bem como o impacto negativo sobre as contas do Estado brasileiro em ter que indenizar as milhares de vítimas atingidas, sejam elas já falecidas, deficientes ou mesmo as que tiveram apenas prejuízos materiais, como por exemplo a morte ou má formação de rebanhos bovinos. Para muitos especialistas, não há dúvidas sobre o que ocorreu no céu do Ceará. São muitas as provas que indicam que os americanos explodiram as 3 bombas nucleares ali, seja por algum erro ou mesmo propositalmente, a fim de verificar a influência do cinturão radioativo sobre a vegetação ou até mesmo sobre a população. Porém, devido à falta de interesse do poder público em esclarecer de vez tal episódio, eternizam-se as dúvidas sobre aquele que seria o maior experimento nuclear ocorrido no Brasil. Eu teve uma tia que ela morreu de um caso. Ela teve câncer, um caroço na barriga, estourou, ela morreu. E agora a minha mãe, ela tem câncer no seio. Agora aquilo, uma intensidade muito grande, claro, e ao mesmo tempo diminuía, que ficava assim, só a gente quase apagado, né? Aí clareava de uma vez. E eu nasci logo em seguida, dia 10 de agosto, e nasci todo manchado. Segundo o pessoal da época, dizia que meu corpo tinha manchas como se fossem manchas de nevoeiros. Pessoas que são estéreis, né? E a gente hoje, até estudando o caso, até analisando, a gente atribui que pode ter ocorrido por conta dessa explosão que houve em 57. Tem 425, pelo menos começa com 425, tem mais. O município de Madalena se comparando com outras áreas, repito, o índice de câncer é alarmante. E o que eu posso falar é que a minha família, né, nós temos pessoas que
passaram por problemas e que passam por problemas de CA. Quantos casos de câncer tem na sua família? Na minha família eu posso constatar de 8 a 10 casos. Que tipos de câncer? Câncer de esôfago, câncer de garganta, CA de mama, CA de pulmão.